Hoje a gente vai falar sobre a noite escura da alma. Mas olha, vai ser uma conversa diferente, sem romantização, sem aquele misticismo mais raso, sabe? Com muita verdade. Esta análise aqui é para quem está sentindo que alguma coisa por dentro está ruindo, para quem está vivendo um período de muita confusão, de perda de sentido. Vamos começar com uma frase que resume tudo. A noite escura da alma não é um castigo espiritual. É aquele momento em que a verdade começa a doer bem mais do que a ilusão. Então, para quem é esta nossa conversa? É para quem está se perguntando se o que está sentindo é uma crise emocional, uma depressão ou talvez um processo espiritual bem profundo. Aqui a gente vai tratar a espiritualidade com o que ela exige: consciência, responsabilidade e, claro, com os pés bem firmes no chão. E a verdade é que a noite escura da alma é, sem dúvida, um dos processos espirituais mais mal compreendidos que existem. O início dela, então, é muito, mas muito diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Não começa com uma grande luz, com visões ou revelações espetaculares. Pelo contrário, ela começa de uma forma bem mais sutil. Começa com um silêncio, com um esvaziamento profundo, com aquela sensação estranha de que nada mais faz sentido como fazia antes. É exatamente o momento em que as estruturas internas começam a desmoronar. Sabe? Aquelas crenças que eram os pilares da vida perdem a força. Relacionamentos que pareciam super sólidos, de repente, já não sustentam mais. E a fé, aquela fé que antes trazia tanto conforto, de repente parece que fica em silêncio diante das perguntas mais profundas da alma. Mas atenção, isso é muito importante. A noite escura da alma não é um momento em que se perde a espiritualidade. Na verdade, é um momento exato em que a espiritualidade superficial, aquela mais de fachada, simplesmente deixa de funcionar. E diferente do que muita gente diz por aí, esse processo não tem nada de bonito. Ele é desconfortável, é confuso e muitas vezes bastante solitário. A gente sente um cansaço que vai muito além do corpo. Uma tristeza que parece não ter um motivo claro, sabe? Uma angústia que não se resolve com pensamentos positivos ou com aquelas práticas espirituais automáticas. E é bem aqui que muita gente se perde. Começa a tentativa de fuga. Mais rituais, mais respostas que vêm de fora, mais estímulos. Mas a noite escura da alma, ela não pede mais. Pelo contrário, ela pede menos. Menos fuga, menos fantasia e menos explicações prontas. O que ela pede de verdade é presença. Agora a gente precisa falar de algo com muita clareza, com muita responsabilidade. Nem toda dor é noite escura da alma. Porque espiritualizar tudo é perigoso, é uma armadilha. Existem crises emocionais, depressão, esgotamento psicológico, e tudo isso precisa de cuidado humano, de ajuda profissional, de um apoio real e concreto. A grande diferença é que, na noite escura da alma, a dor não vem só do sofrimento em si. Ela vem da perda de sentido das nossas antigas referências. Aquilo que antes definia quem a gente era, já não define mais. O que antes sustentava, já não sustenta. E claro que isso assusta. Assusta porque a alma está pedindo uma verdade mais profunda. E o ego, o ego não gosta nem um pouco de perder o controle. Nesse processo, é comum sentir vontade de se isolar, ou até se culpar por não conseguir vibrar alto como antes. Mas, de novo, a noite escura da alma não é a ausência de fé, é a morte da fé infantil. É quando a gente para de acreditar só por necessidade emocional e começa a buscar uma espiritualidade mais honesta, mais real, mais madura. E nessa fase, olha, o corpo fala muito. O cansaço aumenta, o sono muda, a sensibilidade fica à flor da pele. Não é porque tem algo errado, mas sim porque a alma está reorganizando estruturas internas muito profundas. Um despertar saudável não exclui terapia, apoio emocional ou cuidado com o corpo. Muito pelo contrário. Uma espiritualidade madura não isola ninguém, ela integra. E o que acontece no final dessa travessia toda? Bom, quando esse processo intenso começa a se integrar, a luz volta. Sim, ela volta. Mas atravessar a noite escura da alma não significa sair magicamente iluminado ou iluminada. Significa sair com mais honestidade, menos refém de ilusões, com menos dependência da aprovação dos outros e, o que é mais importante, com muito menos desconexão da própria verdade. Essa luz não retorna como euforia, como uma felicidade superficial. Ela volta como lucidez, clareza.
O estado que emerge disso tudo é este. A nova luz é a da simplicidade e da presença. É a capacidade de estar aqui, agora, sem precisar de fantasias para sustentar a existência. E, no final, a percepção que fica é que nada foi realmente perdido. A gente só deixou para trás as partes de nós que já não era mais preciso ser. O que nos leva a uma reflexão. Que partes de nós já não precisamos mais ser? Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se